A Editora Globo, ela nasceu da Livraria do Globo, uma pequena livraria que foi fundada em 1883 na Rua da Praia, em Porto Alegre, e no começo se dedicava a vender cadernos, livros pautados. Logo em seguida, aí no início do século XX, eles compram uma linotipo e já começam a imprimir livros de autores regionais, certamente edições pagas, e já imprimem também livros escolares, dicionários, material para escolas. A respeito desse material, é muito importante dizer que o Rio Grande do Sul, nesse momento, tinha um programa educacional bem importante, bem pesado, no sentido de diminuir o analfabetismo. Também é importante dizer que o analfabetismo era o padrão, né, não só no Brasil como no resto do mundo, porque o século XX ele traz a alfabetização em massa e o Rio Grande do Sul então estava muito engajado, os governos de origem positivista, para os quais a educação é muito importante, o Rio Grande do Sul estava engajadíssimo na diminuição do número de analfabetos. A Editora Globo, ela já no início, ela participa desse processo, produzindo, não só ela, como outras livrarias e gráficas, produzindo material escolar. O Rio Grande do Sul consegue, na década de 20, já 1927 e 30, ter o mais baixo índice de analfabetismo no Brasil, ou seja, ter o mais alto índice de alfabetizados, que era, na época, por volta de 64% de pessoas analfabetas e o restante de alfabetizados. Era um índice muito bom, porque no Brasil só 2, 3 estados tinham conseguido baixar de 70% o número de analfabetos. Isso significa também que o Rio Grande do Sul tem um número de leitores, ou tem um número de leitores virtuais, né? Já de crianças e jovens sendo alfabetizados, o número de escolas aumenta bastante, e aí daria para fazer um link com as congregações religiosas que crescem no Rio Grande do Sul, entrando no ensino médio, super importante. Então a Editora Globo, ela está nesse universo. Também é importante dizer, para explicar o sucesso da Editora Globo, já que ela se torna uma das maiores do Brasil, é importante dizer que o Rio Grande do Sul é, já no início do século, o terceiro polo industrial do Brasil. Isso significa que o Rio Grande do Sul tem capacidade de importação de insumos, o Rio Grande do Sul tem contato com o exterior, tem mais possibilidade de importação de papel e tem já de máquinas, né? E tem um número já importante de pessoas ligadas à indústria, e a produção de livros é uma produção industrial. Quando ela é uma produção em massa, ela é uma produção industrial como qualquer outra produção, muito mais sofisticada, porque exige também que se tenha, né, intelectuais, escritores, tradutores, diagramadores, capistas, todo o pessoal envolvido na produção, na finalização de uma edição. Mas eu estou falando isso porque é interessante pensar por que o Rio Grande do Sul tem uma editora do tamanho da Globo fora do eixo cultural Rio e São Paulo. Como é que aconteceu? Por que foi aqui, não foi num outro estado? Claro, também nós tivemos esse movimento editorial no Nordeste, tivemos em outros estados, mas o Rio Grande do Sul teve um movimento fortíssimo. Já desde o século XIX, nós temos algumas livrarias importantes, mais para o final do século, em Rio Grande, em Pelotas, e em Porto Alegre, a Livraria do Globo. Na década de 20, a Globo contrata, ou eu não sei exatamente em que período foi contratado, o Mansueto Bernardi, e o Mansueto começou esse movimento de fazer traduções e de editar autores regionais. Então ele criou um projeto, mas em 1930 ele vai para o Rio de Janeiro a convite do Getúlio Vargas para dirigir a Casa da Moeda.
E nesse momento, o Érico Veríssimo, de Cruz Alta, né, que está numa situação familiar bastante difícil, ele vem para Porto Alegre para tentar aqui uma outra carreira. E a família entra num estado de falência, pelo menos um dos lados da família. O Érico Veríssimo trabalhou numa loja, num armazém, trabalhou, se eu não me engano, agora num banco, teve uma farmácia. Comercial, Banco do Comércio, uma coisa assim. Isso, eu acho que era o Banco Nacional do Comércio. A editora imprimia dinheiro? Não, eu acredito que não. Alguém uma vez me falou que teve um momento que eles tinham aquela autorização para imprimir moeda. Eu acho que para imprimir talvez apólices, alguma coisa assim. Eles tinham alguma fonte de renda nisso também. E o Érico Veríssimo vem a Porto Alegre e encontra um amigo, e o amigo diz que ele teria todas as condições de trabalhar na Editora Globo. E ele vai até a Editora Globo, porque o pai dele estudou em Porto Alegre, ele é da primeira turma da Faculdade de Farmácia. Sim, ele traduzia do inglês bem, né? Ele traduzia do inglês, ele aprendeu inglês no Colégio Cruzeiro do Sul, que era quando ele veio estudar em Porto Alegre na década de 20, na década de 10 ainda, ele era um colégio interno, né? Era um colégio de missionários americanos, né? da igreja episcopal norte-americana. Então ali ele aprendeu inglês, ele era um leitor já desde criança, o pai dele tinha uma biblioteca e então ele realmente tinha todas as condições, ele desenhava, extremamente talentoso, escrevia, tinha um desenho muito interessante, eu gosto muito dos desenhos dele. E então ele passa a dirigir a revista do Globo, onde ele escrevia, traduzia, desenhava, copiava. Ele faz um tipo de um mapa? Sim, né? Uma planta baixa da cidade. Baixa, né? Ele desenhava muito os livros, é muito linda nessa planta. É lindo. E então o Érico Veríssimo, e eles começam a pensar nesse projeto de tradução, contratam tradutores, e o Rio Grande do Sul tinha muitas possibilidades nessa área justamente por causa da imigração. Então tinha pessoas para traduzir do italiano, do alemão, do francês, do inglês, e eles se dedicam a traduzir obras populares. Né? Livros de aventuras, de mistério, espionagem. Esses livros vão para a Coleção Amarela. Que é uma coleção fabulosa, enorme, são dezenas de livros. E eles contratam, então, tradutores aqui regionais e se dedicam a essa coleção que faz um enorme sucesso. O Edgar Wallace é o carro-chefe da coleção. E depois da Coleção Amarela, outras coleções também são criadas. Tem uma coleção espionagem, uma coleção que talvez hoje fosse atual, Inquéritos sobre a Rússia, em que se discutia a União Soviética. A coleção Universo, a coleção Verde, que era para moças. E essas coleções, elas formam uma base que o Érico até chamou de argamassa popularesca de uma editora, que é o conjunto de obras que dá sustentação financeira e econômica para a editora. E eles tiveram... Gente lê, né? Muita gente lê, e é esse momento de alta escolaridade no Rio Grande do Sul e no Brasil também, né, de desenvolvimento das escolas e do aumento do número de leitores. Então, o Érico Veríssimo participa, junto com o Henrique Bertazzo e uma enorme equipe, participa desse movimento. E todo esse projeto, ele é feito no que se chama de seção editora, né, da Livraria do Globo. A seção editora cresce e os projetos vão se avolumando ao longo... Fisicamente, tudo na Rua da Praia? Tudo na Rua da Praia. Mas a livraria também cresce, né? Sim, Ela começa a abrir filiais em diversas cidades, até no Rio de Janeiro. Mas ali funcionava. Ali funcionou uma cozinha experimental, uma seção de tradutores. Ali funcionou
uma espécie de oficina de belas artes, né, onde se faziam as capas, sim, onde se faziam as ilustrações, e as capas até desse período, elas são capas muito interessantes. Tem aquele livro da Paula, né? Paula Ramos, maravilhoso. Né? Livro lindíssimo, né? Muito, muito bem escrito também, maravilhoso. Na década de 30, então todo esse movimento editorial, ele também coincide com o momento em que o Érico Veríssimo se torna escritor profissional. Né? O contrato dele formalmente começa em 1930, por aí? 30, 31, porque ele vem em 30, depois ele adoece, volta para Cruz Alta, ele casa. Tinha uma farmácia em Cruz Alta? Tinha uma farmácia. Depois, né? Pela segunda vez, né? O pai tinha uma farmácia. Sim. E ele depois, quando volta, fica trabalhando numa farmácia, não tem? Não, ele compra uma farmácia. E até ele diz que ele estava mais interessado na leitura que ele fazia no balcão, sim, do que propriamente em manter o negócio, né? A farmácia não quebra, né? Vai à falência, né? Sim, sim. E ele então se dedica nesse momento a todo esse projeto e começa a escrever. Então a primeira publicação dele é o livro Fantoches, depois Clarice, e aí vem uma série de livros, até que eles têm algum sucesso de vendas, mas em 1938 o Érico Veríssimo publica O Olhai e os Lírios do Campo, e o Olhai e os Lírios do Campo é um sucesso absoluto. Logo na primeira semana, ele é publicado em junho de 38. Várias edições rapidamente, né? No mesmo ano. São muitas edições e é espantoso, porque são edições grandes. A gente hoje pensa numa edição grande, 5.000 exemplares. Mas essas edições, elas eram de 5 a 10 mil exemplares. E por que teve essa aceitação? Quais foram os ingredientes de Olhai? Foi um sucesso de vendas, né? Sim. Nesse momento, eles já tinham um esquema de vendas em todo o Brasil. Eles criaram um sistema de consignação e faziam umas estantes, né, uns displays, como a gente diz hoje, e elas eram remetidas por via marítima e por ferrovias para o interior. Eles tinham um controle nessas estantes, que eram estantes da Globo. Essas estantes iam todas essas publicações, ou uma parte delas. Então, eles já tinham um esquema comercial bem organizado que atingia uma parte do Brasil. O que acontece com O Olhai e os Lírios do Campo, aí na minha visão? É um livro escrito em 1938, ele foi escrito em poucas semanas, o Érico Veríssimo, pouquíssimas semanas, ele escreveu em sábado e domingo, à noite, e ele foi um livro que ele praticamente, o livro saiu inteiro, né? Ele disse que ele viu uma cena no hospital, provavelmente Moinhos de Vento, aí já era ainda hospital alemão, né? E ele viu uma cena de um homem jovem saindo da maternidade com uma criança no colo. Né, significa que a mãe faleceu, o que era extremamente comum, a gente já se perdeu dessa situação dramática das mulheres, e ele tem uma ideia de escrever sobre isso, e ele combinou essa ideia com o momento em que se vivia. De 14, 15, vocês assistindo óperas, assistindo grandes recitais de cantores e de músicos, e assistindo grandes peças de teatro. Né? E claro, também nesse tempo a gente ia às exposições. Agora deixa eu colocar nesse contexto entra o livro e entra a Livraria do Globo. Por quê? O velho Bertazzo, que é o que varria a livraria, atendia telefone, ele é o homem que entra de sócio, Barcelos Bertazzo, ele entra com recursos e é o homem do dinheiro. E ele teve um filho, que é o Henrique Bertazzo, que mereceu um livro do Érico Veríssimo chamado Um Certo Henrique Bertazzo, era o homem com a visão cultural. Né? E então, a gente podia se perguntar, por que nasce uma livraria, uma editora com o porte da Globo,
nessa década, porque a década áurea da Rede Globo, para mim, é de 30 a 50 e 55 também, mas aqui é uma época áurea, né? Como é que entra? Eu refletindo, eu vejo algumas coisas. Eu acho que uma coisa que pesou é o ecumenismo do projeto. O que é que eu entendo por ecumenismo? A Globo nunca foi sectária. E esse ecumenismo é de um ecumenismo racial. Lá iam, claro, até a Segunda Guerra, a cultura no Rio Grande do Sul é francesa, né? E os livros que se traduziam eram livros franceses. Se nós formos à biblioteca pública, lá em cima, no andar reservado, a grande literatura é francesa, né? Mas para a Globo, francês, alemão, judeu, inglês, americano, não importava, valia, era outra qualidade. Então, um ecumenismo, eu diria, racial, um ecumenismo teológico, religioso, não importava, podia ser protestante, podia ser católico, podia ser judeu, se tinha valor. Se reuniam ali também, né? E eles editavam, e se reuniam, estavam sempre conversando. Então esse ecumenismo, esse universalismo foi realmente um fato muito importante, né? Uma outra coisa que eu julgo também muito importante é o que eu chamaria o maximalismo da empresa. Uma palavra latina diz tudo, magis. A Globo, Bertazzo, Henrique Bertazzo, sempre olharam o magis. Eles queriam o mais, eles queriam o melhor, né? Não se contentavam com qualquer coisa. E aí que eles vão buscar a literatura que ninguém conhecia aqui, porque nós conhecíamos literatura francesa, um pouco alemã, mas a americana não, a inglesa não. E eles então vão buscar Somerset Maugham, que ninguém conhecia. A tradução é do Érico daí? E o Érico faz contato. Aldous Huxley, né? E é onde vem o Marcel Proust, mas esse, claro, é francês. Mas esses grandes nomes, Balzac, passam a interessar. Então é uma segunda característica. Está no fim do Brasil, claro, próximo do Uruguai e da Argentina, mas eles tinham essa visão do magis, eles queriam realmente o magis, né? Não era só o aspecto econômico, não, não. Daí certas brigas, porque o Bertazzo, e aí eu vou entrar com o Érico, né, com uma terceira característica que eu acho importante, a frase inglesa diz tudo, the right man in the right place. Eu não sei se é um tino, se é um sentido psicológico, o Érico tinha e o Bertazzo tinha. Eles sabiam buscar pessoas. E o sucesso, porque é uma obra, e o Bertazzo dizia muito, uma obra não se faz com uma pessoa. O próprio Érico dizia, não se faz uma obra com uma pessoa, é preciso mais de uma pessoa. E eles sabiam buscar. Antes do Érico, uma pessoa muito forte na Livraria do Globo foi o Mansueto Bernardi, um intelectual que publicou, escreveu muito, e depois o Getúlio leva para o Rio. Quando entra a Revolução de 30, o Getúlio levou para o Rio. E é quando entra o Érico, 32, 33. O Mansueto era da diretoria? Ele era o assessor, né, cultural. E aí entra o Érico, né? E o Érico é incrível, porque o Érico é um rapaz nascido. Cruz Alta era um centro, olhando o Rio Grande do Sul, tinha certo peso, né? Mas era uma cidade do interior. E ele vem estudar no Cruzeiro do Sul, estudou, onde ele estuda inglês, que é muito importante, porque ele vai depois vai traduzir do inglês. Mas ele tem que voltar para ajudar a mãe, que saiu, o pai tinha abandonado a mãe, então ele tem que trabalhar. Mas é importante registrar o pai do Érico, porque o pai do Érico era farmacêutico. O curso superior, o que tinha? O Porto Alegre tinha escola de farmácia de 94, 95. A de partes, né? De partes de farmácia, né? E depois entra engenharia em 96, 98 queria ser medicina, né? Que pega partos, medicina, em 1900 o direito, 1913 agronomia e veterinária. Então são os núcleos, eram escolas isoladas, não havia universidade, né? E o pai do Érico estudou na faculdade de farmácia, que era uma coisa rara ir para o interior, um homem com curso superior. E o Érico diz, ele tinha uma boa biblioteca. E o Érico devorou aquilo tudo. Ele se criou devorando livros. No Cruzeiro do Sul, veja, o Cruzeiro do Sul, eu depois vou falar sobre os colégios. O Cruzeiro do Sul era dos anglicanos ingleses. Era gente culta. Ele aprendeu inglês? Aprendeu inglês, mas também entrou
a sua atenção foi desviada a Shakespeare, né? Em inglês, né? E por aí vai. Então, isso aí é muito importante. Mas a Livraria do Globo, eu estava dizendo, eles tinham o Bertazzo de escolher, de chamar a pessoa. Falei do Mansueto, mas o Érico é uma figura central nesse momento. Ele vem para Porto Alegre já empregado na Globo? Não, não, né? não. Ele sai a procurar emprego por aí, ele não tinha emprego, né? E aí ele conversa e ele entra na Globo e como, claro, ele logo sonha alto, né, com os grandes autores e ele começa, ele ensaiava algum conto, algum texto pequeno e aí de 33 é o primeiro romance dele que ele publica na Globo, que é Clarissa. Eu falei esse grupo inicial, que basicamente é o Henrique Bertazzo, chama o Érico passa a ser uma figura central na Livraria do Globo e depois de um tempo mais próximo da década de 40, eles chamam uma figura que é muito importante por uma linha que a Globo toma, que são os livros técnicos. E eles chamam um professor que era da Escola de Engenharia, o professor Álvaro Magalhães, que era um homem de grande cultura. Ele era engenheiro, mas ele era um homem de grande cultura, tanto que ele era catedrático na engenharia e catedrático na filosofia. Ele era responsável por filosofia e história da educação, um homem de grande cultura. E o Álvaro Magalhães é o homem que se torna responsável. Ele que edita a Enciclopédia Globo, que chegou a ter, no final, as últimas edições, 12 volumes. Ele faz toda uma linha sobre engenharia, né? Eles trazem a Gilda Marinho, outra pessoa que eles têm faro, que é a que leva a editora Globo para a linha do feminismo, né? Do lar, da casa, como adornar, etc. Né? Eles têm esse tino de pegar as pessoas certas para o lugar certo. E as coleções? As coleções, né? Isso foi fundamental. Eu vou citar algumas. A coleção amarela, que era toda formada por livros policiais. Claro, isso teve uma grande penetração no público, né? A Agatha Christie vem, mais de 15 volumes eles publicam. A coleção Terra Mariar, que era de aventuras, por exemplo, trouxeram o alemão Karl May, que eu, na minha juventude, li muito. Eu fui educado por os jesuítas alemães, eles gostavam do Karl May, gostavam que a gente lia, né? E depois, eu quero aqui registrar um fato muito importante, que é na década de 40, 50. Ali há dois fatos fundamentais na Livraria Editora do Globo, que é a publicação do Marcel Proust. O primeiro volume sai em 1940, entre 46 e 48, né? Que os primeiros 4 volumes são traduzidos pelo Mário Quintana, imagina, pelo Mário Quintana, e o Mário Quintana tem uma briga, a gente não sabe bem o que foi, ele sai no 4º volume e entra Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, e então ela selecionava também os seus tradutores. Mas esse fato traduziu Marcel Proust, né? Uma editora do Sul do Brasil, e eu quero ligar, e mais, veio um grande escritor carioca, e entrou lá na Globo e viu o Mário Quintana traduzindo o Proust. E o Quintana traduzia quase que diretamente. E esse escritor perguntou, mas tu estás traduzindo? Ele disse, olha, o primeiro volume ainda me custou um pouco mais, agora eu quase que vou lendo e vou traduzindo, né? Então isso foi muito importante. E um segundo evento da maior importância é, claro, a publicação da coleção dos séculos. Mas aqui é importante a publicação da obra completa do Honoré de Balzac, que é uma obra em 17 volumes, né? Eu tenho, inclusive, aqui, e foram encadernados, né? Foram belíssimos, né? Eu vejo com este volume, 17 volumes. E os tradutores, são 88 romances que eles traduzem do Balzac. E cada romance tem um grande introdutor. E quem é o introdutor? É o Victor Hugo, o Anatole France, o Guy de Maupassant, grandes escritores franceses que fazem a apresentação do respectivo livro, né? E eles traduzem todos. E quem é o homem que organiza essa edição? Paulo Ronay. 3 judeus foram expulsos da Hungria. Um é Paulo Ronay.
homem de uma extraordinária cultura. Ficou no centro do país, mas trabalhou para a Globo. Grande cultura. Ele tem muitos livros, mas tem os livros sobre um livro que ficou muito popular, Como Aprender Latim. Porque aqueles alemães sabiam, o Império Austro-Húngaro sabia, o ginásio tinha alemão. Um outro foi o Herbert Caro, que trabalhou na Globo, traduziu para a Globo, traduziu na coleção do Balzac, também um judeu. Outro foi o Otto Maria Carpo, que ficou no Rio, mas que também teve contatos com a Globo, né? E um outro judeu importante na Globo é o Maurício Rosenblatt, é mais recente. Mas ele também Era deu muito amigo do Érico. muito amigo do Érico, que ficou do Bertazzo. E esses homens opinavam porque eles conheciam a literatura europeia, né? Mas antes tem que olhar os livros do campo, Sim, 88. faz, porque o Érico, que começa com Clarissa, continua com Saga, vem Caminhos Cruzados, ele vai fazendo os seus romances. E em 1938 ele publicou Olhai os Lírios do Campo. Foi um sucesso. O Olhai os Lírios do Campo foi um sucesso. Foi preciso fazer imediatamente segunda edição. E o Olhai os Lírios do Campo entrou no Rio de Janeiro e em São Paulo. E foi para Bahia, foi para Recife, né? Foi um sucesso. E Né? vendia no Brasil Vendia no Brasil inteiro, né? Já ali, pouco tempo depois, estava com mais de 100 mil exemplares Fizeram vendidos. um filme, né? E aí fizeram um filme. Eu tive o privilégio de assistir a estreia, que foi no Cine Teatro Marabá, que era um cinema que tinha ali na Rua Coronel Genuíno, e era novo na época. Depois ele ficou mais decadente, mas ele tinha palco, tinha inclusive peças de teatro. E foi ali a estreia. Veio o diretor, veio a atriz, né? E o Érico, claro, estava lá, né? Então, tal o sucesso de Olhai os Lírios do Campo, né? E o Érico, evidentemente, ali é uma simbiose, né? Érico com a Globo, Globo com a Érico, né? Porque as obras do Érico, evidentemente, foi também um carro-chefe da publicação. E há um acidente que eu quero mencionar aqui. Em 1943, o Érico publica O Resto é Silêncio. Aconteceu um desastre, foi real. O edifício era o mais raro, o edifício em Porto Alegre, mas já existia o edifício Imperial, que ainda está lá hoje, que é o mesmo, onde tem o Cinema Imperial no térreo. E se joga uma moça do edifício, cai, evidentemente morta. E aquilo foi um acontecimento, imagina, à tardinha, né? Uma sexta-feira da paixão. E o Érico pega esse fato e escreve um romance, né? Chamado O Resto é Silêncio. E havia um padre no Colégio Anchieta que se chamava Leonardo Fritz. Esse homem foi eminente entre os jesuítas. Foi reitor de uma quantidade de colégios, seminários. E ele tinha, isso é interessante, ele tinha lecionado para os filhos do Getúlio na década de 28 e 29, 30, quando o Getúlio era presidente do Estado, se chamava assim. E ele foi professor principalmente do Getulinho. E naquele, pouco antes de 43, o Getulinho morreu. Morreu no Rio e teve uma repercussão nacional. E o padre Fritz recorda a morte do Getulinho. E houve muito boato no Brasil inteiro sobre a causa da morte. Ele morreu por doenças, diziam isso, mas não, ele morreu por doenças neurológicas, etc. Mas diziam que eram doenças venéreas e coisas desse tipo. E o padre pega isso e diz, bom, olhei ali, O Resto é Silêncio, esses romances imorais, indecentes, que corrompem a juventude, me lembrei do Getulinho, tão bom aluno, brilhante menino, etc, etc. E ele ataca violentamente. E conta que ele foi à missa na catedral, o Anchieta era na Duque, quase ao lado da catedral, ele vai à missa do Getulinho, né? Que a catedral não estava bem pronta, funcionava onde é a cripta hoje, lá que funcionava. E lá ele sai e une as duas coisas, a Rua da Praia, a Livraria do Globo, o livro do Érico, a morte do Getulinho. Né? A vitrine, não é? Cheia. Cheia. Né? Como a Globo fazia até, ela botava estantes e enchia de livros. Né? Bom, claro que isso também ajudou a vender uma barbaridade de livros. E onde é que ele publica isso? O Anchieta tinha uma revista que chamava-se O Eco, era uma revista para juventude. Vendo? Nós não tínhamos ainda diários associados com força, Abril vem muito depois. Então, uma revista assim que a gente olha hoje e diz, bem, essa é uma revista secundária, mas era importante na época. Uns dizem que era a revista do Anchieta, não, ela era feita no Anchieta, mas era vendida em todo o Brasil. E o padre publica ali isso aí e louva muito o Getúlio.
E o Érico, mais tarde, depois, um professor de literatura, um jesuíta da Unicino, foi conversar com o Érico. E o Érico, olha, não tinha nada contra o padre, nem conhecia o padre pessoalmente. E o Érico estava muito aborrecido com o governo autoritário do Getúlio. Né? E o clero, dizia o Érico, apoiou muito o Getúlio. E o exército. E isso fez mal ao Érico. Né? Então ele dizia, eu quis atacar, nem foi o Getúlio, ele queria dar o regime autoritário. Né? E isso deu processo. Mas foi muito interessante. E houve um professor da URGS, o Fernando Trindade, morreu muito cedo, com 40 anos. Ele faz um trabalho maravilhoso que recupera, porque ele pega, porque Porto Alegre, pequena, se sacudiu com isso. Tá? Porque primeiro era o Érico, era a Livraria do Globo, e era o Anchieta, que era um colégio muito importante na época. Toda a elite era formada no Anchieta. O Érico pertenceu ao Partido Não, Comunista? nunca. O Érico seria, eu diria, um socialista, tá? Mas não era do partido de maneira nenhuma. Mas, na polêmica em torno desse livro, o grupo católico, leia-se Anchieta e todos uma geração que foi para a universidade, no direito, na medicina, na engenharia, todos esses fazem abaixo-assinado, vão aos jornais apoiando o padre Leonardo Fritzen. E outro grupo, o comunista, socialista, o pessoal mais à esquerda, todos apoiaram o Érico. E isso deu abaixo-assinado. Nos permite categorizar hoje a elite cultural porto-alegrense e a elite da universidade. Porque essas listas existem, né? Nós temos todas essas listas. Então é muito interessante verificar isso. Né? O inquérito, o julgamento acabou quando incendiou o Tribunal de Justiça. Ele foi queimado. Mas o padre, mais por decurso de prazo, interessante, ele não ganhou pelo mérito, mas por decurso de prazo. E ganhou a causa. Né? E mais tarde, o padre Luiz Marobim, que foi reitor da Unicinos, que era jesuíta, foi fazer uma visita com os alunos ao Érico. E o Érico era um coração generoso, vibrante. Né? O Érico diz, olha, eu também já esqueci, conversando com o padre estava velhinho em Pelotas, eu disse para ele que eu também esqueci e perdoei. Mas um grande intérprete do Érico, que é o professor Flávio Loireu Chaves, hoje aposentado da nossa universidade, diz, não, ele não é bem o caso, ele ficou com... Havia um camarada de Cruz Alta que se chamava Justino Martins, que era cunhado do Érico. E quando vem para cá, os redatores do Vianamuco foi da... Ele não vai depois para o Rio de Janeiro? Vai. Aí o Érico traz e o Justino fica diretor da Revista do Globo. E depois ele ficou aqui muitos anos, quase 10 anos, aí vai para o Grupo Manchete, ele ficou diretor da Revista Manchete. Foi um grande jornalista. Veio a Globo de novo trazendo. E essa Província de São Pedro é uma revista intelectual, que hoje as universidades têm muito. Na época não tinha. Tem 23 números publicados, mas uma maravilha. Toda a elite intelectual gaúcha publica na Província de São Pedro. Hoje é raro conseguir. Eu tenho quase completa a coleção. Né? E é realmente uma maravilha. Né? Isso é uma maravilha. Então a Globo foi... Claro, mudou muito a universidade. Né? A universidade hoje é um grande polo. Não era polo. A universidade era assim, grandes profissionais liberais no direito e aulas da Faculdade de Direito. Mesmo na medicina. Né? Eram grandes médicos que lecionavam. Raramente tinha dedicação exclusiva. Né? E na engenharia era assim. Né? A filosofia ela é criada em 1943. A da PUC em 40. A da URGS em 43. Mas era de uma maneira inexpressiva. Né? E ali é que começam os cursos. Letras clássicas, letras neolatim, anglo-germânicas, história, geografia, letras, filosofia, ciências sociais, que incluem antropologia, sociologia. Isso tudo é posterior. Uma pergunta de conclusão. O que representou Le Proust, pessoalmente? Le Proust, primeiro, não se tinha todo o conhecimento de quem era Proust. E vale lembrar que, no primeiro momento, na própria França, Proust é muito discutido. Claro que ele vem ao Brasil e, na minha geração, eu tinha, à época, 15, 16 anos, né? E toda a minha geração ficou fascinada, temos que ler o Proust, como temos que ler o Balzac. E embora eu, que sou de formação católica, eles não gostavam do Balzac, porque o Balzac é muito forte, né? Tem uma sexualidade muito transparente. E aí nós temos que ler o Proust.
E aí te confesso que eu apanhei, né? Eu apanhei muito, porque foi em releituras posteriores que eu fui, de alguma maneira, me assenhorar, se é que a gente pode se assenhorar alguma vez no Proust, né? Mas eu comparo o Proust com os Lusíadas. Eu sou de um tempo em que no terceiro e quarto ginasial se lia e se fazia versão lógica, porque os Lusíadas é inverso e é muito difícil. Olha, eu tinha, professor, nós tínhamos que botar em ordem direta os Lusíadas e era muito difícil. Eu fui convidado na década ali por 75, eu fui convidado pela Secretaria Municipal de Cultura a ouvir um ciclo de viajantes. Não, a data talvez não é exata. E me convidaram para falar sobre os Lusíadas. Foram grandes tragédias, mas de viajantes. E aí eu fui retomar os Lusíadas. E eu já então agora, com o domínio do grego, com o domínio aí é que eu fui saborear que o menino de 12, 13 anos, não tive dificuldade. A mesma coisa com o Proust. Né? Foi difícil. Mas eu e a minha geração, um colega que me influenciou muito, que era um homem que me influenciou muito na leitura, que era professor na URGS, o homem que revolucionou a ciência política, chamava-se Leônidas Schauser. Foi professor na URGS, foi político, foi vereador. Aí teve, com uns 29 anos, tu és médico, ele teve um infarto. E aí foi proibido de fazer política. E foi para a URGS. Para a URGS foi uma beleza, porque ele praticamente desenvolve a cadeira de política que tem toda uma geração. Francisco Forraz, essa geração, Elgio Trindade, o Eduardo Aidos, enfim, toda uma geração aí, a Mercedes Canepa, foi formada pelo Leônidas Schauser. Ele me influenciou muito. E nós líamos e tínhamos dificuldade de ler o Proust. Claro, nessa época também vem o Sartre, que era mais fácil, e o Camus. Por que o Sartre era mais fácil? Porque o Camus e o Sartre eles faziam grandes obras teóricas. Por exemplo, a Critique de la raison dialectique do Sartre. O Sartre escrevia um livro teórico, dificílimos, e escrevia um romance ou uma peça de teatro, que era por onde nós entrávamos. Camus escrevia uma obra teórica e escrevia um romance, como é La Peste, ou uma peça de teatro. E era mais fácil entrar. O Camus não, eram os romances, com uma linguagem que tem muito de psicológica, tanto que na França se discutia, ele é mais psicólogo ou romancista? E uns diziam que ele é mais psicólogo. E também filosofia. Né? E ele tem muita filosofia, o Marcel Proust. Que, claro, à medida que depois eu me formei em filosofia, a gente vai ter mais condições de acompanhar o Proust. Né? Para a gente encerrar, professor, então vale a pena nós fazermos uma mostra sobre os 100 anos do falecimento de Proust, começando pela entrada da obra do Porto Alegre. Mas se faz falta. Eu te cumprimento e os que tiveram essa iniciativa, porque é o tal do negócio. O Proust causa um impacto quando ele vem, quando ele é publicado. Um impacto até, às vezes, nem bem conhecido nas suas consequências, porque ele ainda não era o Proust que é hoje. Né? Mas, claro, depois de Proust vem também o Joyce, é toda uma geração. E então o Proust é muito importante que as gerações atuais retomem o contato. Claro, as gerações das letras, etc., conhecem o Proust, mas é muito importante. E trazer essa exposição, relembrar